Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Estou passando aqui para deixar uma pequena reflexão dentro da palavra de Deus. Eu quero dizer aos irmãos que a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus tem o poder de nos transformar, de gerar vida em cada um de nós. Hoje eu quero trazer uma reflexão em uma parábola contada por Jesus. No livro de Mateus, capítulo 21, ele diz assim: "E mais, atentai a esta parábola. Havia um certo proprietário de terra que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre. Finalmente, arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém, os lavradores atacaram seus servos. A um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então lhe mandou outro servo em maior número do que da primeira vez. Mas os lavradores os trataram da mesma maneira. Por fim decidiu enviar-lhe seu próprio filho, considerando: eles respeitarão o meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si: este é o herdeiro. Então vamos nos unamos para matá-lo e apoderamos-nos da sua herança. E assim eles o agarraram, jogaram-no para fora da plantação das videiras e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores?" Diante disso, responderam-lhe: "Ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videira para outros cultivadores que lhe enviem a sua parte no devido tempo das colheitas." Então Jesus inquiriu: "Nunca leste isto das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza fruto digno do reino. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó." Depois que os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram a parábola que Jesus lhe havia contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando. E por causa disso procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinha receio das multidões, porquanto elas o consideravam profeta. Muito bem, amados, nós vemos aqui o livro de Mateus nos contando uma parábola, falando que um pai de família, um homem, um proprietário,
dono de terras. Ele fez todo o trabalho pesado. Ele plantou, ele arou e plantou um campo de videiras. Ele procurou proteger esse campo, erguendo cerca ao redor delas. Ele construiu todas as ferramentas para prensar as uvas, para edificar o tanque onde ia armazenar o suco da uva. E ele edificou também uma torre onde o vigilante cuidaria para que aquela vinha não viesse ser saqueado. E depois de ter feito tudo isto, ele arrenda esta vinha para alguns vicultores. E este homem vai e viajar. Mas quando chega a época da safra, ele envia seus servos para que viesse receber o combinado, para que viesse receber aquilo que havia combinado com aqueles que haviam adquirido a terra, que viesse, porque a terra não pertencia a eles, estavam arrendados, eles eram arrendatário, não pertencia a eles. Aquele homem só queria receber sua parte, mas os arrendatários não quis pagar. Espanca um dos servos, mata o outro, apedreja o outro. Eles agem de uma maneira que demonstrava claramente suas intenções maléficas. Mas este homem manda pela segunda vez, uma equipe maiores. E os arrendatários fazem a mesma coisa. Isso se aplica a todo o período bíblico, onde Deus tem sempre enviado seus profetas para proclamar o reino dos céus. Nós vemos que na época de Isaías, na época de Jeremias, na época dos profetas, tudo o que sucedeu com eles, todos eles não foram ouvidos. Alguns, como Jeremias, foram lançados no poço, foram desprezados sua profecia. E quando chega o período dos profetas menores, Deus envia muitos profetas, mas todos eles foram rejeitados. Então Deus envia seu próprio Filho, Jesus Cristo. É isso que esta parábola nos mostra. E Jesus, já prevendo sua morte, ele diz ao seu ouvinte que este homem manda, ele decide enviar seu próprio Filho. Ele se refere a Deus. Deus decide enviar o seu próprio Filho para que, achando que essas pessoas ímpias viessem respeitar o Filho. Mas esta geração perversa decidiram matar o Filho de Deus. Eles queriam se apossar da parte que cabia ao herdeiro. Eles queriam usufruir. Mas sabemos o que vai acontecer, que ele diz que quando tudo isso passar, o próprio Deus irá destruir esses perversos. Irá destruir de uma forma terrível. Porque eles não ouviram, não respeitaram o próprio Deus. Mas Jesus fazia referência a quem? Ele estava conversando com as pessoas que eram doutores da lei, que eram sacerdotes, homens dotados de sabedoria.
E eles compreenderam rapidamente que Jesus se referia a eles. Então, desde aquele instante, eles intentaram matar a Jesus. Porque Jesus expunha diante de todo, por meio das Escrituras, o pecado da humanidade. Ele, inclusive, dizia que ele se comparava com uma pedra angular. Aqueles que os construtores rejeitaram, mas que Deus o tornou pedra angular, pedra da edificação do reino dos céus. Então, amados, diletos irmãos, esta parábola mostra-nos que um dia todos teremos que prestar conta de tudo aquilo que Deus tem nos concedido. Aqui na terra somos mordomos de Deus. Tudo aquilo que nós temos, possuímos, tudo que somos, são dádiva de Deus. Mas um dia estaremos diante do tribunal de Deus, prestando conta de tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra. Se cabe a nós usufruir de uma maneira sábia, exercer a nossa mordomia de uma maneira sábia, porque um dia estaremos diante do Eterno prestando conta das nossas atitudes. Pense nisso e uma boa noite para todos. Amém.